quem está me assistindo pela manhã, boa tarde para quem está me assistindo à tarde e boa noite para quem está me assistindo à noite. Nós somos os alunos do 5º ano, não é isso? E nós vamos iniciar esta semana com a nossa aulinha de português, ok? Nós iremos iniciar com a nossa aulinha de português e caligrafia. Então, nós paramos na paginazinha 32, não é isso? Na paginazinha 32 do livro de português, iremos iniciar nossa aulinha hoje, certo? E que temos assim, pegue um livro de português, pegue um estojinho, pegue um lapisinho, certo? E vamos iniciar as nossas aulas na página 32. Nós temos aqui gramática, sinais gráficos, olha, nós já estudamos isso, então nós vamos só rever, vai ser uma explicaçãozinha breve. Por quê? Porque nós já estudamos bastante os sinais gráficos. Aqui diz assim, o cão comeu as maçãs de Lívia. O pior é que ela gostava tanto do pulguento que se chamava Babá, que nem ligou para o dinheiro perdido e foi-se embora brincar. Ah, Lívia. Ó, nós temos aqui várias pontuações para analisar nesse textinho, não é isso? Nós temos a palavrinha cão, que vem com o tio, maçãs, que vem com o tio e cedilha, Lívia, o acento agudo no i, né? O pior é, acento agudo também. Nós temos também o foice, né, com o nosso hífen, né? E nós temos a palavra Lívia novamente. Ainda temos o Lívia com o apóstrofo. Aí aqui abaixo nós temos as imagens dos sinais gráficos, que diz assim, os sinais gráficos geralmente indicam a pronúncia correta de uma palavra. Aí nós temos aqui, o acento agudo indica a pronúncia aberta das vogais. Exemplos, açúcar, cajá, José, vovó. Já o acento circunflexo indica a pronúncia fechada das vogais. A, E e O. Lâmpada, soufflé, cômodo, né? Um som mais fechado. O tio, ele indica o som nasal das palavras, que é no A e no O. Exemplo, mãe, cão, pão, certo? Já o hífen une palavras diferentes formando-a em uma só, né? Que separa as sílabas ou liga pronomes a verbos. Beija-flor, peteca, apertei-os. Cedilha aparece embaixo da letra C e dá a ela som de S antes das vogais A, O ou U, ou C cedilha. Lembrando que nenhuma palavra se começa com cedilha, tá, gente? O cedilha, ele é no meio das palavras, que se acompanha, tá, com o A, o O e o U, certo? Antes das vogais A, O e U. Apóstrofo indica a supressão de uma letra, de uma palavra. Exemplo, gota d'água. Usei ele ali no meio, não é isso? A letra E de dé foi suprimida, certo? O apóstrofo a gente não vê muito diariamente, são palavras que a gente, né, vê pouquíssimas vezes, mas nosso acento agudo, nosso circunflexo, nosso tio, nosso hífen, nossa cedilha é visto sempre, né? Sempre encontramos eles nas palavras. Agora, nós iremos para a nossa atividade, ok? Na paginazinha 33, estávamos na página 32, agora nós vamos para a 33, ok? Que está dizendo assim, observe as frases abaixo. Está dizendo, esta página está rasgada. Nós estudamos espanhol e inglês. Você viu o bebê chorando? Aí na letra A, está pedindo para que vocês façam assim. Do jeito que estão as frases, elas possuem sentido? Por quê? O que é que nós vamos colocar na letra A? Nós vamos dizer que não. Na letra A, nós vamos colocar não, pois as mesmas não estão acentuadas. Botem aí na letra A. Na letra A está perguntando assim, do jeito que estão, as frases possuem sentido? Aí vocês vão dizer não. Por quê? Vamos colocar o porquê? Pois as mesmas não estão acentuadas, certo? Essa é a respostinha da letra A do primeiro quesito. Letrinha B do primeiro quesito.
Reescreva as frases nos espaços abaixo, acentuando-as corretamente. Gente, nós vamos pegar as frasezinhas lá em cima, essas que estão listradinhas de amarelo, e vamos acentuá-las corretamente. Perceba que elas estão sem acentos. Elas estão precisando serem acentuadas, né? Isso corretamente. Aí aqui na primeira frase está dizendo assim, esta página está rasgada. Mas seria esta página. Então, nós temos um acento agudo no A. Então, nós vamos colocar o acentinho agudo na palavra página e vamos reescrevê-la aqui na letra B com acento agudo. Esta página está rasgada. Ó a palavrinha está. Nós também temos outro acentinho agudo no A, certo? Então, as duas palavrinhas página e estar recebem acentinho agudo, certo? Na letra B diz assim, aliás, letra B não. Na próxima frase, na segunda frase, diz assim, nós estudamos espanhol e inglês. Mas aqui tá nos, porque não tem um acento. Para fazer o nós, o acento do O, nós temos que ter um acento agudo na letrinha O. Nós. Então, colocamos o acentinho agudo na letrinha O. Nós estudamos espanhol e inglês. A palavra inglês está correta? Não. Para fazer o som do inglês, um som fechado, nós temos que ter o circunflexo, que é o chapeuzinho. Então, na palavrinha inglês, nós vamos colocar um chapeuzinho, certo? O circunflexo na letrinha E, ok? Vamos para a terceira palavrinha. Gente, ó, lembrando, isso vocês vão reescrever na letra B, certo? Na letra A, a tia já explicou que é para vocês fazerem. No primeiro quesito da letrinha A do primeiro quesito, vocês vão colocar não, pois as mesmas não estão acentuadas. Ou se não coloca não, pois as frases não estão acentuadas corretamente. Vocês que decidem como colocar na letra A. Já na letra B, nós vamos reescrever essas frasezinhas aqui embaixo na letra B. Agora, acentuando elas da forma correta. Porque as palavras aqui precisam de acentuações. Elas estão sem sentido, né? Quando a palavra não é acentuada, ela fica sem sentido. Aí, aqui na primeira frase, esta página está rasgada. Então, a palavra página e esta precisa precisa do acento agudo, não é isso? Já a segunda frase é, nós estudamos espanhol e inglês. A palavra nós recebe um acento agudo no O, né? E a palavra inglês recebe um acento circunflexo no E, que é o chapeuzinho. Você viu o bebê chorando? Ou a pergunta ou ponto de interrogação. Então, quando é uma pergunta, nós já lemos ela de uma forma diferente, né? Temos que ter a frase interrogativa, a pergunta, né? Ser interrogativo para saber. Você viu o bebê chorando? A palavra você, ela recebe uma acentuação. Qual seria essa acentuação? Seria o acento agudo no E. Você. Ó, o som fechado do E. Você viu o bebê, a palavra bebê, também tem mais outro circunflexo. Então, será tudo circunflexo. Você e bebê recebe acento circunflexo nos dois últimos E. É isso? Vamos lá. Estamos entendendo a primeiro quesito, um pouquinho cansativo, né? Mas é isso, né? Deus vai dando forças. Segundo, em qual das alternativas a expressão destacada está grafada corretamente? Nós temos letra A. Nesta região é muito comum aparecerem beija-flores. B. O técnico estava realmente inspirado para o jogo quando fez a escalação. Estava. A prova foi remarcada para segunda-feira. A gente escreve a palavra segunda-feira assim? Não, né, gente? Chamavam-nos de os três mosqueteiros, pois só viviam juntos. Não, gente. A resposta correta aqui é a letra B, porque a palavra estava é acentuada da forma correta. Estava. O técnico estava realmente inspirado para o jogo quando fez a escalação. Então, marque uns xizinhos na letrinha B. Terceiro, as palavras abaixo estão soltas. Junte-as utilizando o hífen. E complete as. Terceiro quesito.
Aí nós vamos aqui, ó, no terceiro quesito, nós vamos juntar, tá? Juntar as palavras utilizando o hífen, tá? E completar as frases adequadamente. Aí nós temos aqui. Nós vamos, na verdade, acentuá-las, né? E colocar o hífen, o tracinho, que é o hífenzinho, quando a gente fala, é aquele tracinho que fica no meio entre duas palavras. Exemplo, guarda, traço, roupa, né? Palavras que a gente beija, traço, flor, não é isso? Letra A. Os estudantes fizeram um quê? Procurem aí no quadradinho a palavra abaixo, coloquem o tracinho e coloquem assinado. Na letra A, vocês vão pegar a palavra abaixo, assinado, mas vai colocar abaixo, tracinho, assinado, que vamos utilizar o hífen, para exigir a realização de uma reforma na escola. Letícia ficou a tarde inteira na sala. De quê? De quê? De bate-papo com as amigas. Aí pega a palavra bate, escreve, coloca o tracinho e depois papo, ok? Lembrando o que, gente? Quando eu falei no hífen, quando eu falei no tracinho, vou mostrar aqui. Não vai não essa aqui. Quando eu falei no hífen, o tracinho, vocês vão fazer isso aqui, ó. Certo? Bate, papo. O hífen é esse tracinho no meio das palavras, ok? É disso que está se tratando o terceiro quesito. Aí nós vamos aqui para o C, a letra C. O quarto de Rafael e Gabriela está uma bagunça. Todas as roupas estão fora do guarda-roupa, né, gente? Esse aqui, essa letra C está bastante óbvia. Letra D. Toda a família de Elisa estava babando ao olhar o recém-nascido na maternidade. Recém-nascido. Quarto e último para concluirmos esta atividade. Forme palavras a partir das que estão em destaque, utilizando a cedilha e o tio. Aí nós vamos pegar essa palavra utilizando cedilha ou tio. Como assim? A palavra respirar, respiração, cedilha e tio. A palavra colaborar, colaboração, cedilha e o tio. A palavra avaliar, avaliação, cedilha e o tio. A palavra criar, criação, cedilha e o tio. A palavra preparar, preparação. Decidir, decisão. Imaginar, imaginação. E visualizar, visualização. Certo, gente? Aí, ó, é isso, tá? Nós concluímos aqui, por quê? Porque a metadezinha da página 34 ficará para casa, ok? Virem a paginazinha, que é a 34, e a metadezinha, né, que é a continuação dessa atividade de hoje, coloquem aí, para casa. E concluam em casa de acordo com o que vocês estudaram e aprenderam aqui no nosso vídeo, certo? Por hoje é só, concluímos aqui, ok? Caligrafia nós não iremos fazer porque já adiantamos bastante atividades em caligrafia, né? Vamos dar uma pausa em caligrafia. E nós concluímos aqui, pois tia vai passar uma pesquisa para vocês sobre o Dia do Índio. Lembram que nós vivenciamos ontem o Dia do Índio, não é isso? Pronto, então, para concluir, tia vai pedir que vocês façam uma pesquisa, tá? Sobre as nossas heranças indígenas. Tudo que nós herdamos dos índios, né? Vocês sabem que os índios aqui no nosso país, eles vêm de uma história muito bonita, né? Uma herança muito rica que eles deixaram de cultura, de alimentos, né? Comidas típicas, né? De vestimentas, né? Isso, e também de idioma, né? Eles tinham as suas próprias línguas, né? Então, eu preciso que vocês façam essa pesquisa de história, certo? Façam essa pesquisazinha numa folha normal, tá? De ofício ou pautada. Vocês pegam e colocam o cabeçalho em cima, depois vem pesquisa de história ou pode ser heranças indígenas, vocês que escolhem esse título através desses
essas duas opções, e na outra folha vocês fazem a pesquisa sobre as heranças indígenas. Mas não se preocupe, porque esse aviso vai na agenda, que eu vou mandar para vocês pelo Word ou em PDF. Vocês abrem lá e vê direitinho a nossa agenda de hoje. E é isso, gente. Fiquem com Deus, certo? Obrigado pela companhia. Qualquer dúvida, podem falar lá no privado, que tia tira as dúvidas e a gente se entende, certo? Beijo e fiquem com Deus. Até amanhã. Herança indígena na cultura brasileira. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios já viviam aqui. Como sabemos, a maioria foi dizimada e hoje restam poucas tribos em nosso país. Apesar disso, os índios contribuíram em vários aspectos na formação da sociedade brasileira, deixando de herança palavras em nosso vocabulário, alimentos e pratos da nossa culinária, além dos costumes. Nosso vocabulário traz muitas palavras de origem indígena. Dentre elas temos capivara, cupim, cutia, gambá, guará, jabuti, jacaré, abacaxi, açaí, aipim, caju, capim, arapuca, biboca, caipora, carioca, catapora, curumim, jururu, paçoca, Amapá, Copacabana, Curitiba, Goiás, Guarujá, Ipanema e Itapuã. Na alimentação temos temperos como gengibre e cominho, alimentos que aprendemos a consumir com os índios, palmito, mandioca, abóbora, peixes, açaí, milho, amendoim, batata doce, feijão, tomate, coco e castanhas. São pratos típicos de origem indígena: a tapioca, a muqueca, o caruru, beiju, mingau, pirão, pamonha e pipoca. Bebidas que aprendemos a consumir com os índios: erva mate, licor de jenipapo e licor de pequi, frutas, mamão, graviola, bacuri, ingá, goiaba, biribá, cacau, umari, uxi, mangaba, cupuaçu e ajiru. Os costumes que aprendemos com os indígenas são descansar na rede e tomar banho todos os dias. Os portugueses não tinham esse hábito. No folclore existem várias lendas de origem indígena, tais como Curupira, Iara, lenda da mandioca, lenda do boitatá, o boto, lenda do guaraná e muitas outras. São objetos de origem indígena: as redes, jangadas, canoa, armadilhas de caça e pesca. Algumas técnicas aprendidas com os índios: trabalho com cerâmica, preparo da farinha, o parto de cócoras e muitos outros. Também o uso de ervas medicinais.
Como vimos, os costumes indígenas foram incorporados em nossos hábitos, contribuindo assim para a formação da cultura brasileira.